Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da Abra Software. Meu nome é Fábio, eu sou gerente de soluções e é um prazer estar com vocês nesta tarde. Antes da gente entrar de fato aqui no conteúdo, queria fazer um convite a vocês para que vocês acessem os canais da Abra Software, tanto no LinkedIn como no Instagram. Então, nesses canais a gente costuma postar ali novidades, eventos como esse. Inclusive, a partir da semana que vem, nós teremos uma série de 3 eventos direcionados à segurança. Um primeiro falando sobre Zero Trust, sobre proteção de identidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de endpoint. E o último, que encerra a série, sobre a plataforma de defesa cibernética da Microsoft. Inclusive, teremos um sorteio de voucher para a certificação Microsoft. Então, mais detalhes estão aí nos canais e reforço aqui o convite para que vocês acessem, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a ideia é falarmos um pouquinho de segurança nessa Security Live. Então, o nosso tema aqui é LGPD simplificada, né? Mas será que é simples assim, estar compliance com a LGPD? Então, dentro de um processo ali de LGPD, envolve a empresa como um todo, né? Envolve várias áreas, envolve processos, pessoas, e a tecnologia é um grande aliado, né? Quando a gente fala em adequação da lei. E o nosso objetivo hoje é mostrar como que a tecnologia ela pode ajudar tanto na adequação e também para ampliar a maturidade de segurança e compliance da sua organização, tá? Bom, já me apresentei. Teremos conosco aqui também o Bruno Gueiros, que trabalha no time de Modern Work como Solution, e temos um convidado, o Thiago Souza, que trabalha na Microsoft como especialista em segurança e também vai nos ajudar a trazer uma visão da Microsoft em relação a esse tema, né, de segurança e compliance. Então, espero que todos aproveitem o evento. Temos um time que está na produção deste evento. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa em relação ao evento, acesse o chat, envie suas dúvidas, suas questões, porque esse time de produtores, eles estão ali de olho no chat, tá? E irão te responder. Então, por favor, enviem suas dúvidas que teremos o maior prazer em atender. Bom, então, para começarmos de fato o evento, eu vou convidar o Bruno, né? O Bruno vai dar um overview, um panorama geral aqui sobre LGPD e depois entra o Thiago trazendo alguns cenários aqui bem interessantes para a gente, tudo bem? Então, bom evento a todos, pessoal. Bruno, passo a palavra para você. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Bruno, faço parte aqui da equipe da Abra Software, de uma célula chamada Modern Work, tá? Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a questão da LGPD, não em si como uma lei, mas sim como a tecnologia nos abrange, né, a estar cada vez mais próximo dessa realidade, tá bom? Hoje, elencando aqui alguns dos pontos, né, que iremos falar, né? Então, dando um overview básico aqui sobre a LGPD. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Como muitos já sabem, a LGPD ela protege os direitos individuais de privacidade, né, com a proteção dos dados das pessoas, onde estabelece requisitos rígidos de privacidade, governando como você gerencia e protege os seus dados, sendo ele como é processado ou até mesmo armazenado. O outro ponto é quando entra em vigor. Na verdade, a LGPD em si, ela já entrou em vigor em 16 de agosto de 2020, tá bom? Porém, já fazendo até um adendo aqui na questão de multas, o que acontece? Somente agora, tá? Em agosto de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou a autorizar agora a aplicação de penas, tá bom? Agora, qualquer empresa que for flagrada descumprindo a lei, as penalidades vão desde a sua advertência até as multas de 2% do seu faturamento, podendo atingir até mesmo 50 milhões, ok? Como a LGPD impacta meu negócio? A LGPD, ela impacta seu negócio porque você tem que proteger seus dados pessoais, tá? Seja você uma pequena, uma média ou até mesmo grande empresa. Por quê? A partir do momento que você tem um dado de um cliente ou até mesmo dos seus funcionários, onde você tem ali resguardadas informações de cada um, como CPF, CNPJ e afins,
tem toda uma questão de ter consentimento para que você possa realizar esse processo para manter os registros, tá? Então, toda pessoa, inclusive, tem o direito de vir a solicitar esses dados e até mesmo solicitar que esses dados sejam corrigidos e até mesmo apagados, tá bom? Então, dentro disso tudo da LGPD, nós vamos trazer agora como a tecnologia dentro da Microsoft te auxilia e ajuda a entrar no cenário da LGPD na vida real. É com você, Thiago. Oi, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade, bom, meu nome é Thiago, me apresentando primeiramente, trabalho aqui na Microsoft como especialista em segurança. Nosso time é segurança, conformidade e identidade, e nós trabalhamos bastante com a parte dessas, apoiando com a tecnologia, né, Microsoft, para as empresas se adequarem à lei de LGPD e muitas outras questões relacionadas a isso. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem visto com clientes, sobre o que nós podemos ajudar no campo assim, de ferramentas mesmo, de tecnologia hoje, para transformar essa jornada aí de adequação na LGPD para uma coisa mais tranquila de ser feita, né? Eu queria trazer aqui um pouco de contexto histórico também, vou passar aqui. Tradicionalmente, isso, até pensando um pouco na colaboração moderna que a gente tem, trabalho remoto, tradicionalmente a gente tem a questão do trabalho no escritório, na empresa, onde nós temos lá um ambiente local, on-premises, que é o caso aqui, e uma proteção de perímetro muito bem implementada. Então, se eu preciso expor algum dado para fora, ou um servidor para a internet, ou coisa do tipo, isso é muito bem controlado. Com o avanço aí da tecnologia, a gente teve alguns cenários, por exemplo, de proteção de identidade de dispositivos sendo implementados. Por quê? Porque o boom de nuvem veio nos últimos anos e acelerou muito do ano passado para cá, por um motivo não muito bom, mas o que acontece é que essas coisas ganhamos aí, avançamos anos em pouco tempo. Então, com relação a isso, a gente começou a ter cenários, trazer o seu próprio dispositivo para o trabalho. Como é que fica isso com relação ao dado sensível, né? E depois, com a expansão da nuvem, como eu comentei, o novo normal, né, vamos dizer assim, os dados híbridos. Então, o dado pode estar em qualquer lugar. Então, isso pode ser, isso é uma coisa, né, que a gente tem que pensar para ter um controle maior dos nossos dados, ter uma forma de chegar nos dados, entender quais os tipos de dados e se esses dados são sensíveis, como eu identifico esses dados, como pesquiso esses dados, não importa onde eles estejam, se estão no meu ambiente corporativo de rede ou no meu ambiente de nuvem. E com isso a gente tem uma espécie de framework, mas a gente tem nós temos algumas ferramentas aqui que a gente pode englobar aqui, vamos dizer, em Microsoft Information Protection, mas não vou me apegar muito a nome de produto, mas pensem em proteção da informação e governança da informação. Esse é o ponto aqui. E no que diz respeito à proteção e governança da informação, como que a gente pode ajudar com a tecnologia? Primeiro de tudo, eu preciso descobrir meus dados sensíveis, né? Então, com a descoberta desses dados, eu começo a entender melhor o que tem nos meus servidores, se eu possuo um cartão de crédito em alguns tipos de arquivo, se eu tenho CPF em alguns outros tipos de arquivo. Então, eu vou fazer isso no método de descoberta, escaneando esses dados, tá? Uma vez que eu tenho esses dados escaneados, descobertos, seja no ambiente on-premises, local ou em nuvem, eu tenho que começar a pensar na classificação desses dados. Então, é muito importante entender qual é o tipo de dado e colocar uma marca nesse dado, um rótulo, né, como nós trabalhamos, e usar esse rótulo para se basear, sejam para regras de uma Data Loss Prevention, por exemplo, uma prevenção contra vazamento de dados. A gente pode ter esse tipo de rótulo classificando esses documentos para utilizar com outras tecnologias. No caso Microsoft, o mesmo motor que classifica também pode ser usado para proteger. Como é que é isso? Então, eu coloquei uma classificação, um rótulo confidencial no arquivo que tem cartão de crédito. Então, eu passei por lá por descobrir, depois classifiquei o que eu descobri desse tipo de arquivo sensível, e aí em seguida eu vou proteger esse tipo de arquivo. Então, usando o mesmo motor de classificação, eu também aplico uma proteção. O que é essa proteção? É uma criptografia, onde eu vou colocar a chave disso tudo, de acesso, seria baseado sempre na minha identidade. É um conceito de Zero Trust, que a Microsoft vem dizendo, falando bastante desde
já tem algum tempo, inclusive, mas esse ano ainda mais forte, porque tudo gira em torno de um primeiro acesso da identidade desse usuário. Então, a gente tem que proteger não só o arquivo, mas também pensar na proteção de acesso desses tipos de dados. O monitoramento com relatórios e alertas, a gente vai ver também um pouquinho disso, e tem que ser abrangente, né? Então, nosso framework tem que ser abrangente. Nós temos que pensar em dispositivos, aplicações, serviços em nuvem e os serviços on-premises também, como eu comentei. Certo, Bruno? Alguma dúvida até aqui? Perfeito, Thiago. É esse mesmo entendimento. A gente tem algumas dúvidas constantes, tá? Que a gente atende aqui, diversos clientes, que seria o quê? Como que eles garantem que as informações corporativas sejam classificadas de acordo com a sensibilidade do conteúdo, sendo que as permissões de acesso e consumo sejam de uma forma mais simples e funcional? Legal, acho que vem de encontro, então, com essa próxima questão. Quando a gente fala, então, na colaboração e no acesso desses dados, eu tenho que pensar na proteção desse arquivo. Não só, a gente falava muito, assim, a Microsoft, nós falávamos muito, assim, ao longo desses tempos, até ao longo do tempo de produto que a gente implementa, né, com Information Protection, sobre a classificação, mas assim, a gente tem que pensar seriamente também na proteção. Mas para casar essas questões, eu tenho que pensar num ciclo de vida do dado. Então, desde que o dado é necessário ser criado esse dado, por que tem que ter um dado que tenha, por exemplo, um dado sensível ali dentro, qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fluxo, né, de ciclo de vida desses dados, onde eles são criados pelo usuário, então eu tenho a necessidade ali de se criar um arquivo, um Excel ou alguma coisa do tipo. Ele pode ser usado em vários locais, então esse já é um desafio dos nossos tempos recentes de nuvem, e acho que eu, no meu caso aqui de Microsoft, basicamente só uso nuvem, né? Eu não tenho, a gente nem usa mais praticamente servidores de arquivos, não existe isso há alguns anos aqui, né? Então, nós estamos aqui nessa camada de nuvem, mas eu tenho dados na minha máquina, como é que eu faço, né, com isso? Então, primeiro momento, seguindo até aquele framework, a gente orienta o usuário a classificar. Isso pode partir de uma classificação manual, porque assim, o IT não vai, a tecnologia na empresa não vai ter o conhecimento daquele tipo de dado, né? Então, assim, o que é para o financeiro um dado sensível, o que não é, então precisa haver, multidisciplinar, né, como toda a LGPD, né? Partindo do princípio de classificação desses dados, eu posso trabalhar em seguida aqui nos rótulos que eu comentei. Então, legal, eu começo classificando manualmente com piloto em algumas áreas da minha organização, e depois eu tenho que entender quais são os tipos de arquivos que são sensíveis, né? Quais são os tipos de arquivo que tem algum dado que eu possa fazer uma pesquisa e entender que aquilo é um dado sensível para poder aplicar, por exemplo, esse rótulo de uma forma mais fácil, né? Logo depois, quando eu aplico esses dados, eu posso, ou no mesmo momento, ou definir no meu ciclo de proteção, como é que eu vou proteger, depois de classificar esse dado. Ou seja, né, o usuário criou ali um arquivo, precisa trabalhar com algum tipo de dado, por exemplo, um cartão de crédito. Esse dado contém essa informação sensível, e aí eu vou proteger esse dado. Significa o quê? Que nesse momento eu vou definir dentro desse mesmo rótulo, vamos dizer, confidencial, por exemplo, que quando ele tiver esse rótulo, eu vou colocar uma criptografia, por exemplo, ou um direito em cima do arquivo. O que é um direito em cima do arquivo? Não deixo ele ser impresso, por exemplo, eu tenho controles no e-mail de não encaminhar, e aí tem algumas opções nesse sentido. Logo depois, o interessante da proteção nesse ponto é que, assim, o dado, uma vez que ele é compartilhado, ou mesmo se esse dado for exfiltrado da organização, como é que eu protejo esse dado ao decorrer do ciclo de vida dele? Então, os dados, eles viajam por vários locais, inclusive aqui a gente viu na nuvem e outros workloads de nuvem, não só Microsoft, esses dados podem navegar por todos esses locais. O interessante da proteção, nesse caso, a partir de um rótulo, é que a proteção está junto com o arquivo, ele está dentro do arquivo. Então, se esse arquivo, alguém colocou um pendrive, levou esse arquivo embora, por exemplo, ou enviou isso por engano, qualquer coisa do tipo, lembra que eu falei ali atrás? Eu vou me basear na proteção desse arquivo com base na identidade do usuário. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tive posse de um arquivo que não é da minha empresa e tentei abrir, se eu não for daquele ambiente de nuvem que eu tenha permissão, eu não vou conseguir abrir aquele arquivo.
Então, a criptografia me protege nesse sentido, atrelado ao motor de risco, com base no usuário fazendo o uso dessa informação, criptografando e descriptografando essa informação. Por último, seguindo o ciclo de vida do dado, esse dado precisa ser monitorado de várias formas, né? Então, nós temos relatórios, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que nós podemos monitorar, por exemplo, olhando em termos de nuvem aqui. E como é que eu trato no ciclo de vida do dado, quando esse dado ele não tem mais valor ou ele, por motivos de conformidade, ele precisa ser excluído, né? Então, tem algumas regulamentações que pedem isso. Então, poderia, por exemplo, criar uma política de exclusão de dados a cada X tempo, por exemplo, tá? E a retenção desses dados também é muito importante. Eu posso ter políticas que me dizem o seguinte, olha, se o dado estiver no OneDrive, mas for do tipo, tiver um cartão de crédito ou se for de um projeto específico, ele vai ter que ser retido obrigatoriamente por 5 anos, ou 3 anos, ou 7 anos, por exemplo. Ou eu quero fazer uma investigação e esse dado tem dados confidenciais dentro de algum arquivo e eu quero proteger e reter esse arquivo por um tempo específico. Então, eu tenho que pensar nesse ciclo todo de vida, não só na proteção, mas em toda a fase de vida de um arquivo. Legal, Bruno? Alguma dúvida até aqui? Não, bacana, excelente. E indo muito ao encontro que você falou dessa questão de colaboração, um ponto também interessante que sempre tem dúvida dos nossos clientes é a questão de como podemos auxiliar eles, né, a resguardar as informações internas, seja ela com um roubo ou até mesmo com um furto de informações e, infelizmente, também de funcionários mal intencionados. Legal. Bom, temos várias opções aqui. O que eu gosto de olhar é assim, vamos olhar num panorama geral, uma coisa mais holística, né? Primeiro, onde estão meus dados e quais ferramentas servem para quê, né? Então, por exemplo, quando eu penso em segurança desse arquivo, por exemplo, em trânsito, eu poderia olhar aqui, por exemplo, se esse arquivo está num box.com ou no OneDrive, no Office, de alguma forma no SharePoint, né? O que eu poderia, em primeiro momento, fazer, né? Aplicar criptografia nesses arquivos já em descanso. Estou focando em nuvem aqui, né? Mas até antes disso, como é que está, por exemplo, os dados do notebook do seu usuário? Existem políticas que controlem esse notebook? Existe, por exemplo, criptografia em disco desse notebook que porventura vai ter um dado em descanso que está sendo trabalhado? Ou vamos pensar o seguinte, colocar proteção nesses arquivos em qualquer momento, em qualquer lugar, enquanto o usuário está digitando e ele coloca uma informação sensível e às vezes ele esqueceu de classificar. Eu posso trabalhar aí com a cultura de educar o usuário, colocando algumas dicas, por exemplo, para ele usar esse tipo de classificação ou automaticamente também. E pensando lá em nuvem, por exemplo, que é o mais comum hoje em dia, né? Como é que eu consigo controlar, por exemplo, permissões de arquivo? Preciso pensar em colaboração, com quem esse arquivo vai ser, quem vai colaborar nesse mesmo tipo de arquivo ou de espaço de trabalho. É muito comum hoje o cenário de guest, de convidado, né? Então, eu tenho espaço no Teams, eu tenho espaço no SharePoint, eu preciso ter colaboração. Eu tenho uma balança ali, um equilíbrio entre produtividade e segurança. Tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar em algum tipo de mecanismo de Data Loss Prevention, DLP. Por quê? Se esse dado, porventura, for compartilhado por engano, ou mesmo de uma forma intencional, eu tenho que ter uma forma de verificar esse dado, e aí pensando no dado em trânsito, ou sendo compartilhado, por exemplo, aqui no OneDrive, ou sendo enviado por e-mail, como é que eu vou, talvez, barrar ou auditar isso que está sendo enviado? Tá? Controle de aplicações que meus usuários usam em nuvem. Né? Eu tenho que ter um mecanismo que consiga olhar minha nuvem de forma holística, pensando até em multi-cloud. Né? Será que eu tenho arquivos que o usuário colocou dentro do box.com ou do Google, por exemplo? Então, e se eu tiver, esse arquivo passou por algum momento antes da minha política, eu consigo chegar, por exemplo, no box.com lá dentro, olhar se é um cartão de crédito, colocar minha label, minha rótulo do Office 365 lá dentro? Então, a gente consegue fazer isso, por exemplo, é um caso de uso. Retenção, como eu comentei, bem importante, retenção durante uma investigação de descoberta eletrônica, por exemplo. E aí as marcações, como as labels que eu comentei, as dicas de política para a educação do usuário. Então, são todas essas formas, Bruno.
Ótimo, ou seja, a Microsoft pensando em todos os lados e perímetros de segurança para, né, ajudar cada vez mais a conquistar o ponto de segurança focal e estar abrangente também quanto à questão da nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. E uma última dúvida aqui também é, para que a gente possa garantir que essas informações corporativas sensíveis não sejam compartilhadas indevidamente, qual seria o melhor processo? Aonde que está? Quais aplicações da Microsoft ele consegue agrupar essas informações para que não possa ser compartilhada? Legal. Então, vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui, né? Eu estou trabalhando aqui em várias camadas, né? Então, como é que eu evito esse compartilhamento acidental? Eu estou pensando aqui em prevenção de vazamento de informação, ou seja, o dado foi gerado, né, por alguma dessas formas aqui. Então, por exemplo, Teams, né? Eu tenho mensagens de chat, conversas de canais, né? Como que eu posso verificar se algum documento que está sendo colocado ali, ou mesmo algum tipo de dado que está sendo colado num chat, tem uma informação sensível, e se tiver, como é que eu coloco uma ação, né, no meio do caminho? É uma coisa já mais reativa, né? No caso do Exchange Online, né, hoje ainda muitas dos nossos dados ainda trafegam por e-mail, apesar da evolução do Teams e dos aplicativos de Instant Messaging, mas eu tenho que pensar no transporte desse e-mail e qual tipo de informação que está sendo trafegada e qual tipo de proteção que eu tenho que pensar. Se eu deixar isso totalmente na mão do usuário, eu tenho que pensar em trabalhar com algumas questões. Por exemplo, uma dica de um e-mail: olha, aqui tem um arquivo de cartão de crédito, você não deveria enviar isso para fora. Eu posso fazer com que o usuário coloque uma justificativa de negócio e mesmo assim envie esse arquivo dependendo do grupo dele. Eu tenho que pensar, por exemplo, no transporte de e-mail de informações muito sensíveis, por exemplo, vamos supor que um grupo dentro da empresa, vou dar um exemplo, financeiro, está trocando informações sensíveis entre eles. O que eu poderia fazer nesse exemplo? Criar uma espécie de silo onde eu tenha definido que só o grupo do AD, do grupo do usuário que ele faz parte, do AD ou do Azure AD, que pode criptografar e acessar esse arquivo depois criptografado, ou seja, descriptografar esse dado. Então, veja, eu criei aí um perímetro em torno de um grupo, né? Eu consigo chegar nesse dinamismo, né? Depois, SharePoint Online. E se alguém for compartilhar um documento indevido, né? Ou mesmo, enquanto você faz o upload desse documento, por exemplo, para o SharePoint Online. Como é que eu consigo olhar aí se esse documento, por exemplo, tem um cartão de crédito e ele não deveria, ou eu gerei ele da minha máquina de alguma forma, eu poderia já desde a minha máquina forçar isso, mesmo na aplicação local, por exemplo, se eu estou trabalhando num Word, mas se eu não forcei isso e eu mandei esse Word com dados de cartão de crédito para o SharePoint Online, no momento do upload, por exemplo, eu poderia bloquear. Ou não, vamos fazer o seguinte: deixa passar esse documento, carrega no SharePoint Online, só que enquanto ele é transferido no momento da sessão do usuário, eu posso ler esse tipo de dado sensível e aplicar um rótulo, por exemplo, confidencial. Mesma coisa para o OneDrive. Então, no OneDrive for Business, vamos supor que lá eu gerei um documento, coloquei um cartão de crédito. Cheguei na minha casa, tenho um acesso externo, por exemplo, para baixar isso no meu computador, tem que pensar nisso também, né? Mas se eu tiver um acesso a fazer download, eu não quero que, por exemplo, parte dos documentos saia do OneDrive. Então, se eu encontrar um cartão de crédito, eu posso bloquear, eu posso colocar uma classificação, um rótulo. Então, isso tudo de forma integrada. Falando em ferramentas aí do lado do Microsoft, esse é o poder das ferramentas que a gente tem, é a integração, tá? É indiscutível isso, né? Nós temos tudo isso integrado de forma fácil, ou seja, o rótulo que eu coloco pode ser colocado em arquivos que estão na nuvem no momento do download, eu posso colocar o Exchange para entender um tipo de arquivo e bloquear isso, então é totalmente integrado. Pensando ainda nesse sentido, eu tenho a parte de desktops. Então, o que eu poderia também fazer hoje em dia? Expandindo isso um pouquinho para o mecanismo de Data Loss Prevention na própria estação de trabalho com endpoint DLP. Eu posso entender esse tipo de arquivo sensível, por exemplo, um cartão de crédito, e impedir que esse arquivo seja transferido, por exemplo, para um compartilhamento de rede. Eu posso impedir que esse arquivo seja impresso, por exemplo. Se eu tenho um método de transferência, por exemplo, de Bluetooth, eu poderia pegar esse método e fazer o bloqueio dessa cópia desse arquivo que está na minha máquina, na minha estação Windows local, e enviar isso para um local desse tipo, por exemplo, Bluetooth, um USB externo, um share de rede. E aqui, para compilar tudo,
as dicas de e-mail na parte de educação de usuário, ou seja, vou enviar um documento, eu já coloco ali uma tarja amarela e digo, olha, esse documento tem uma informação sensível, posso fazer ali por SharePoint, etc., bloqueio de compartilhamento, até um bloqueio no nível de transporte de e-mail também, e as notificações do que ocorre, né? Além disso, hoje em dia é muito comum a gente trabalhar na camada de compilar todos esses dados e enviar esses dados, por exemplo, para um mecanismo de alertas e logs externo. Pode ser de nuvem ou pode ser, por exemplo, o que você tenha na sua organização on-premises, tá? E depois que eu tenho esse fluxo todo de informações, né, então naquele fluxo de dados onde eu tenho a parte dos arquivos já sendo utilizados, como é que eu posso ter uma análise e uma visibilidade disso, né? Então, por exemplo, aqui nós temos alguns mecanismos. Esse eu peguei até uma tela de um mecanismo, de um produto bem recente nosso que está em public preview, que é o Purview, nome parecido, né? Eu tenho como chegar hoje, que era uma limitação, vamos dizer assim, né? Eu não conseguia chegar dentro de, por exemplo, entender dentro de bases de dados com dados estruturados, né? Então, quando eu estou falando aqui de todos esses arquivos até agora que a gente gerou, nós estamos falando de dados não estruturados, ou seja, aqueles dados que tem lá nossas planilhas com informações que podem ser sensíveis, né? Então, por exemplo, alguma base que eu exporto dados de um usuário através de um sistema de RH, algumas questões de sistemas financeiros. Então, são dados que eu trabalho no meu dia a dia, são dados não estruturados. Eu também tenho que pensar nos dados estruturados. E eu tenho que ter mecanismos também aqui de verificar a sensibilidade, rótulos dentro desses dados também estruturados, tá? Outra questão, eu tenho que ter uma análise aqui, por exemplo, no meu ambiente de nuvem. Como é que eu faço, selecionando ali meu ambiente de SharePoint, por exemplo, buscando por tipos de informação sensível e listando dentro da minha nuvem para ter uma visualização do que existe de informação sensível ali dentro. Eu poderia fazer isso com um mecanismo também de uma forma mais automatizada, usando, por exemplo, um CASB, que é um produto de gestão de nuvem, onde ele conseguiria passar por vários tipos de nuvens diferentes. Aqui, no caso, no exemplo do OneDrive, ele poderia, de uma forma, fazer uma descoberta disso, e um módulo dele também faz isso, por exemplo, on-premises, para servidores de arquivos on-premises também, e verificar qual tipo de dado ele tem. Então, aqui, por exemplo, eu consigo olhar aqui no meu ambiente de nuvem Microsoft, eu tenho aqui um dado de cartão de débito. Né, poderia ter aqui um CPF, ó, Credit Card Number, então assim, eu tenho um número de cartões de crédito, e eu posso ter, como administrador, visualizar esse tipo de dado e ver em qual categoria ele se enquadra. Então aqui ele está em cartão de crédito, é um tipo de dado sensível que o sistema já entende para vocês, e mais 2, então poderia ainda estar em mais 2 políticas de sensibilidade aqui. Outra questão é monitorar o tipo de ação que o meu usuário faz em determinados arquivos. Por exemplo, quais tipos de arquivos foram criados, quais foram acessados e quais tipos de label, ou seja, rótulos, que estão sendo usados para cada tipo de arquivo. Como está esse uso na minha organização? Eu consigo ter relatórios disso para ver quantos arquivos foram classificados, se uma classificação foi alterada, se foi excluída e por aí vai. Então, eu tenho também esse tipo de visibilidade aqui em nuvem. E uma forma bem legal também seria com relação à parte, esse é um portal nosso, que é o Microsoft 365 Compliance. Então, para quem usa já os produtos Microsoft aí na parte de conformidade em nuvem, é lá compliance.microsoft.com, onde eu tenho aqui, por exemplo, um relatório da LGPD. Então, o que isso faz o que isso me traz aqui, né? Então, você vê, eu estou aqui no Compliance Manager, é bem interessante, porque dentro do Compliance, do M365 Compliance, eu consigo ter, por exemplo, aí um tipo de medição baseada em pontuação. Essa pontuação também está na parte do portal de segurança. Eu trabalho com tipos de... São mecanismos em que eu vou medindo e se eu tenho alguma coisa para ser resolvida no meu ambiente, eu tenho alguma questão de segurança ou de conformidade para tratar, nós trabalhamos com formas de pontuação, ou seja, meio gamificação, né? Então, eu faço uma ação, terminada essa ação eu ganho alguns pontos, eu consigo ter uma medida disso, do que eu estou evoluindo ao longo do tempo. Não só isso, mas, por exemplo, se você cadastrar o seu tipo de indústria, ele vê, bom, se eu sou um banco,
Como que os bancos estão fazendo? Qual que é a média, né? É 600 pontos, 500 pontos, qual é a média dentro dos outros clientes Microsoft de pontuação do mesmo ramo de indústria que eu? E aqui a gente consegue ver, né, alguns controles, né? Nós trabalhamos com controles, tanto para conformidade quanto para a parte de segurança. Dentro dos controles, veja que eu tenho aqui, ó, relacionado ao artigo da LGPD. Então, eu tenho aqui algumas questões, por exemplo, de anonimização dos dados, direitos de dados e relacionado ao artigo. Então, eu posso também ter aqui um detalhe específico de cada um desses, de acordo com o que a LGPD me pede, entender meu ambiente, o que eu tenho aqui de nuvem, o que eu posso trabalhar em cima disso para melhorar minha pontuação e ter, assim, os meus dados analisados. E eu tenho esses controles também, que é interessante, colocando o meu tipo de controle junto com esses daqui. Eu posso colocar um comentário, eu posso subir algum documento de controle interno, onde eu consiga ter um panorama geral do que eu quero ver com relação, por exemplo, nesse foco aqui, vamos dizer, sobre a LGPD. Mas isso se expande também para outros tipos de outros relatórios, né? Não só LGPD, aqui eu peguei esse exemplo. Temos também a parte de segurança, ou seja, ele vai te dar uma pontuação e falar, olha, você não tem usuários, você não habilitou um segundo fator de autenticação para os seus usuários, né? Então, isso vem em formas de pontuação também na parte de segurança. E quando a gente olha, nós temos isso de uma forma integrada, né? Tanto a parte de segurança, pensando na camada do usuário, como eu disse, o usuário é o controle, a chave de tudo isso, né? Ele que consegue ter, através da identidade dele, acesso a descriptografar um arquivo que está com um perímetro da sua organização, está lá com o perímetro do seu Active Directory. Então, é baseado no usuário. Continuando aqui, como que a Microsoft recomenda em termos de aplicação de tudo isso que a gente está vendo, né? Então, nós temos aqui um programa, eu resumi aqui em 5 passos, mas seria um arquivo de melhores práticas aqui, vamos dizer assim, tá? Baseado também um pouco do que a Microsoft também vem fazendo até internamente aqui. Nós começamos essa jornada desde da GDPR e implementamos e conseguimos trazer os mesmos sistemas que foram aprimorados ao longo do tempo, desde a adequação à GDPR, passamos essa adequação para a LGPD e temos aqui também implementamos isso aqui no Brasil e temos algumas melhores práticas e também de experiências que eu tenho visto com vários clientes nesse sentido. Primeiro, né, como nós falamos, até aqui em cima, antes de entrar no primeiro, né, começar pequeno, faça agora e mover rápido, né? Isso seria o tal dos quick wins, né, uma vitória rápida. Então, eu tenho aqui começar com cases, definir alguns cases, entender quais são os tipos de dados sensíveis por áreas, elencar áreas pilotos, e depois com essas áreas de piloto, e também, obviamente, com patrocínio da alta organização da empresa, né, e ter um incentivo aí maior para envolver todas essas áreas, como eu falei, é muito multidisciplinar, mas a maioria hoje já tem aí seus comitês, as empresas já têm seus comitês formados, né, mas é legal começar. Às vezes a gente está ainda muito na camada de planejamento e ainda não conseguiu entender na prática como aplicar a tecnologia para conseguir me apoiar no meu plano. Primeiro passo, como eu comentei, classificar. Até um passo antes, que eu já falei um pouquinho, nem coloquei aqui, né? Mas nós abordamos ali atrás com relação à descoberta. Acho que um passo zero, vamos dizer assim, que seria descoberta dos dados. Meus dados estão em servidores de arquivos? Não estão? A ferramenta aqui, por exemplo, nossa, consegue chegar em servidores de arquivos on-premises, no local, né? Na sua organização on-premises. Mas também os meus dados podem estar na nuvem. Como eu vou varrer a nuvem, né? Lembra ali que eu comentei de fazer um scan na minha nuvem, fazer um discover na minha nuvem, não só na minha, né? Ou então no box.com foi meu exemplo, mas poderiam ser em outros, né? Entender ali dentro o que é informação sensível. E com base nisso eu começo a minha jornada aqui. Então, depois dessa parte que nós já vimos antes, por exemplo, eu vou classificar um dado, e aqui que eu comentei do piloto, né? Então, assim, passo simples. Começa simples, começa com pequenas áreas, entenda o que pode ser criado aqui, por exemplo, um não encaminhe, por exemplo. É muito comum também um não responder a todos. Começa com esses pequenos, com essas pequenas implementações. Então, isso é super fácil de fazer, né, no ambiente de nuvem, aqui Microsoft, por exemplo. Eu posso começar aqui classificando manualmente, entendendo o que é importante para essa área aqui, por exemplo, RH e jurídico, entendendo o que é importante para eles. Vamos fazer um trabalho de entender, pegar um levantamento aqui
de alguns arquivos que vocês trabalham, o que é importante, o que é dados, o que tem dado sensível aqui dentro. No primeiro momento, eu posso, em paralelo a isso, estar trabalhando também com a parte de descoberta, e junto com as áreas, conversando com as áreas e fazendo a descoberta, automatizando um pouco dessa descoberta. Depois de uma classificação, eu vou para a fase de rotulação, né, desse documento. Nessa fase aqui, até a TI não pode saber tudo, porque ainda continua multidisciplinar, preciso estar totalmente alinhado com as outras áreas. Como é que eu vou rotular e classificar e proteger, né, que são essas 3 fases, né? Entre as 2 primeiras, eu vou trabalhar, por exemplo, primeiramente de uma forma manual, como eu comentei, num segundo momento, ou em paralelo, aí depende do meu plano, eu vou já criando alguns mecanismos de entender o tipo que o documento que o usuário está trabalhando, e se ali contém uma informação que precisa ser classificada. Como é que eu vejo isso, por exemplo? Então, se o usuário está com um Word aberto, ou um Excel, e começa a digitar cartões de crédito, poderia ter uma política, por exemplo, olha, se tiver até 4 ou 5 cartões de crédito, eu só gero um log de auditoria, tá? Eu não aplico nenhuma proteção, que é o passo 3. Então, eu trabalho aí já um pouco com a camada de educação do usuário e passo a entender e ofertar para ele algum mecanismo de classificação. Por exemplo, olha, você tem dados com um cartão de crédito. Seria interessante aqui você classificar esse dado com o rótulo confidencial, por exemplo. Linkando com o ponto 3, esse mesmo rótulo confidencial pode proteger o arquivo, pode aplicar criptografia e proteção no arquivo de direitos desse arquivo. Direitos, como eu comentei anteriormente, direitos ou tirar direitos, né? Não imprimir, não encaminhar o arquivo, seja no e-mail, por exemplo, e aplicar a própria proteção, que é a criptografia. Eu posso definir também quais grupos ali no meu AD podem abrir determinados tipos de rótulo, como eu dei o exemplo do financeiro. Só pessoas do grupo financeiro que vão poder abrir esse tipo de documento. A gente vai olhar isso dentro de um grupo do AD, por exemplo, do Azure AD. Eu posso também trabalhar na camada aqui de proteção para o controle de fluxos de e-mail, dados, arquivos sensíveis entre dispositivos diferentes e também públicos, né, diferentes. Ou seja, diretoria trocando um e-mail pode usar um template de rótulo que contém uma proteção, por exemplo. Eu posso proteger meus arquivos confidenciais contra roubo de dados, por exemplo, um vazamento de informação. Se esse arquivo, como eu mostrei ali atrás, a proteção viaja com o arquivo. Se esse arquivo for vazado, roubado ou qualquer coisa do tipo, ele vai com a proteção também. Isso é com base numa tecnologia nossa, que é o RMS, junto com a parte de classificação e rotulação, que era o antigo Azure Information Protection. Hoje é o Sensitivity Labels. Eu tenho essas labels, esses rótulos, que podem proteger também. A parte de no monitoramento disso tudo, aqueles relatórios que eu mostrei ali atrás, entender quais são os dados sensíveis, quem categorizou esses dados, qual é o meu nível de conformidade, como eu mostrei ali, de acordo com o LGPD ou outras questões, e fazer um link disso com a parte de segurança, né? Pois eu tenho ali aquela questão do Zero Trust, onde eu tenho que proteger, por exemplo, identidades, computadores, controlar os dispositivos, definir o que está acontecendo, o que está trafegando ali. Nessa parte de monitorar, por exemplo, e já linkando com a parte de responder, eu poderia entender qual é o tipo de informação e o perfil do meu usuário para entender se tem alguma anomalia ocorrendo. Nós temos um módulo, por exemplo, de Insider Risk Management. O que isso faria, por exemplo? Eu tenho aqui um usuário e ele está começando com... Eu já mapeei o comportamento dele durante algum tempo e ele começou a ter um comportamento diferente. Então, ele começou a fazer gigas aí de download, ou ele está fazendo... Eu posso definir, ele está fazendo um download de 100 arquivos numa janela de 5 minutos, mudou o comportamento dele. Ele, ao mesmo tempo, imprimiu vários arquivos que, caso ele tenha permissão, né, ou ele tentou imprimir e não conseguiu, arquivos com informações sensíveis. E eu tenho, por exemplo, o Insider Risk Management integrado com um conector, por exemplo, de algum sistema de RH. E aí essa pessoa, por exemplo, pediu demissão. Eu mapeei, entendi o que aconteceu, por exemplo, via conector do RH, se ele vai sair da empresa ou não, posso fazer um trigger, posso acionar um gatilho de um alerta alto, por exemplo, com base no comportamento desse usuário. Isso é bem legal porque, assim, eu passo a começar a utilizar a máquina a meu favor, é o tal do machine learning, né? Ela aprendeu, agora ela tem que trabalhar para mim um pouco. Então, assim, eu tiro um pouco dessa carga
e essa carga que a gente vê não só na parte de conformidade, porque a quantidade de dados que a gente gera hoje, né, mas também na parte de segurança, nós temos os mesmos mecanismos hoje. E, ao mesmo tempo, como eu comentei, poderia prevenir que isso aconteça. Então, o usuário tentou enviar esse arquivo ou imprimir esse arquivo, que tem um cartão de crédito, e aí eu consigo fazer com que aconteça um bloqueio, e além disso também gere um alerta, e eu posso enviar dados nesse monitoramento também para um sistema, por exemplo, um CIEM, que é um sistema de segurança e gestão de alertas, né? E, por exemplo, em nuvem mesmo, isso poderia ser, nós temos o Azure Sentinel que faz esse papel muito bem, e ele poderia, no mesmo momento que acontece um tipo de alerta desse, ele enviar, por exemplo, uma mensagem num canal do Teams e abrir um chamado no seu sistema de helpdesk, por exemplo. E com isso eu tenho todo esse controle, eu consigo cercar, ou seja, desde ali, pegando o fluxo de vida do ciclo de vida dos dados, né? Desde a criação desse dado, o dado em trânsito com a questão do e-mail, compartilhamento, onde eu coloco uma camada de proteção entre o usuário e aquele arquivo, onde eu entendo o tipo de dado, onde eu classifico, eu faço uma descoberta, monitoro isso que está acontecendo e respondo a algum problema que possa acontecer. Então, acho que com esse panorama geral, a gente consegue ter uma ideia de como tantas as ferramentas que a gente tem que pode facilitar nosso dia a dia de acordo com a LGPD e muitas outras questões de conformidade. Naquele relatório que eu mostrei, por exemplo, a gente tem lá relatórios de acordo com a ISO 27000 ou coisas do tipo desse. Eu posso, por exemplo, linkar relatórios. Eu estou trabalhando na LGPD, mas com outros frameworks também que eu queira usar. Então, eu posso usar os mesmos controles. Então, veja, eu tenho desde a criação do dado até esse dado viajando e esse dado sendo talvez uma tentativa de vazamento, podendo impedir, controlar, monitorar e também colocar a proteção com dado em trânsito, e esse conjunto de ferramentas que vai me auxiliar nisso. Eu acho que a gente conseguiu condensar aqui, não sei se faltou talvez visualmente algumas questões de olhar como isso acontece na prática, mas o interessante é que é muito simples, né? A gente não tem tempo aqui de fazer uma demo, mas por ser sistemas em nuvem, por mais que eles cheguem num ambiente local, são sistemas de nuvem, ou seja, não há infraestrutura, está tudo provisionado, então fica muito simples de começar a usar isso. É começar pequeno, fazer agora e mover rápido em escala. Perfeito, Thiago. Muito, legal, muito Fábio. Bom. Excelente aí obrigado pelo conteúdo, excelente. Obrigado, Bruno, também. A gente tem mais 2 minutinhos. Surgiu uma pergunta aqui no chat, eu queria aproveitar esse momento para fazer. A gente já falou um pouquinho sobre esse tema, mas só para reforçar, né, uma pessoa postou como anônimo uma pergunta falando o seguinte: utiliza o Teams para conversas com fornecedores e clientes. É possível bloquear o envio de uma mensagem que tenha um número de CPF ou RG pelo Teams para esses usuários externos ou apenas por e-mail? Não, o Teams também ele possui o módulo de DLP, Data Loss Prevention. É muito comum hoje ter cenários de colaboração desse tipo. Um cenário bem comum também, pegando esse gancho, ou seja, isso é possível, tá? Ele vai tanto para arquivos, lógico, aí tem uma série de arquivos ali que a gente dá suporte, tanto quanto para mensagens também. Poderia colar essa mensagem ser excluída assim que ela for enviada. Mas tem vários cenários desse tipo. Um cenário comum é como eu habilito para o meu guest, meu convidado, colaborar comigo, tendo controle disso, né? Então, por exemplo, eu poderia criar uma regra no Azure AD de um acesso condicional, baseado na condição, sendo o usuário convidado, tentando acessar meu arquivo. Como o CASB ele trabalha em nível web, eu poderia falar, então, é o seguinte: o usuário não acessa a aplicação moderna, uma aplicação rica, ou seja, o Teams instalado. Então, se ele for convidado na minha organização, proibido acessar o Teams instalado, vai acessar onde eu tenho controle. Onde eu tenho controle por exemplo, o Teams Web ou outras partes web. E aí o usuário, por exemplo, ele colabora, mas eu aplico, por exemplo, proteção contra download, contra copiar e colar. Então, olha que interessante. Eu tenho clientes que são totalmente fechados, mas começaram a abrir um cenário desse tipo, porque você tem controle de praticamente qualquer ação, ele não consegue. Aí teria que tirar foto, né? Mas aí vai fazer, não é um vazamento de informação, imaginando um relatório de 600 páginas. Perfeito, Thiago. Obrigado novamente por aceitar nosso convite. Obrigado, Bruno, também. Bom, espero que todos tenham gostado do conteúdo.
né? Reforço aqui o convite para o nosso próximo evento, que começa na terça-feira que vem, falando um pouco mais a fundo sobre Zero Trust. Uma outra pergunta que a gente teve aqui é em relação ao conteúdo. Então, o evento foi gravado, ele vai ser disponibilizado para todos, tá bom? Então, obrigado a todos pela presença, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, pessoal.